contadinhos, aqui é a Isa e como viram pelo título, hoje não iremos falar da família Dálmata, mas sim dos coadjuvantes Spencer e Portia. Pra quem não sabe, Portia é o nome da Poodle, que é o interesse romântico do Dylan durante alguns episódios, e Spencer é o amigo dela que está acompanhando ela em todos os lugares. Na verdade, eles provavelmente são melhores amigos, já que não se desgrudam. Tá, eu sei o que vocês estão pensando. Não acredito que a Isa realmente é do tipo de pessoa que considera dois amigos como um casal. E minha resposta pra isso é simples. Eu não considero isso. Mas hoje em dia, você nem pode ter amigos sem que alguém pense que vocês são um casal. Isso ocorre tanto com dois garotos quanto duas garotas. Mas enfim, o foco é que Spencer é apaixonado pela Portia. Mas Portia não sabe, ou pelo menos nunca reparou. Isso porque ao longo da série podemos até pensar que ele dá sinais de que está afim dela. Por exemplo, no episódio Cai Fora, que é um dos primeiros episódios que introduzem eles dois. E o contexto desse episódio é que Dylan se apaixonou pela Portia e quer conquistá-la. E com a ajuda de Fergus e Dante, ele acaba virando o Danny. E enfim conquista o coração de Portia. Só que o Spencer aparece na frente dele e diz que o Danny não sabe aonde se meteu e ainda faz um sinal de "estou de olho em você". Muitos vendo essa cena provavelmente iriam pensar algo como: ele deve estar preocupado com o Dylan, já que a Portia é doida. Mas na realidade não, pelo menos no meu ponto de vista não. Isso porque quando Portia e Danny saem para o encontro, o Spencer vai junto. E ele mesmo admite que gosta de ir para onde ela vai, o que sinceramente é meio estranho ele estar ali, ainda mais observando escondido. Afinal, não é igual o encontro de Dolly Hansel, onde Dylan estava lá para ajudar ela, e o Spencer só estava ali porque gosta de segui-la, o que já é meio estranho. E durante o episódio, quando Dylan perde o interesse na Portia e mostra seu verdadeiro lado, Spencer tenta fazer ela cair na real, já que o Dylan é um nerd. E ele fica em choque quando a Portia revela gostar desse lado nerd do Dylan. E sinceramente, eu até entendo o Fergus ter ficado em choque, afinal o plano dele não era esse. E também entendo o Dylan ter ficado em choque, já que ele queria se livrar dela. Mas por que o Spencer ficou chocado? Ele não tinha motivos para ter essa reação. E depois que a Portia sugere que ela e o Dylan sejam namorados, ele fica tipo: eu não acredito que ela sugeriu isso. E no final, quando Portia perde o interesse no Dylan, Spencer fica feliz com isso. Mas tá, talvez isso não seja o suficiente para convencer vocês. Afinal, vocês podem pensar que ele estava tentando fazer com que o Dylan não namorasse com ela por ela ser meio doida, e que isso era pro bem dele. Mas eu discordo. Fora que no próprio começo do episódio dá uma certa pista sobre isso. Como por exemplo quando o Dylan cai de cara no chão. A Portia não entende o que aquela coisa estava fazendo e passa direto. Mas o Spencer, ele passa por cima do Dylan, dá até uma certa humilhada nele e ainda joga um pouco de terra nele. Fora que, como vemos na cena, o Dylan não sabe esconder quando se apaixona. E por mais que a Portia não tenha notado, o Spencer com certeza notou. Assim como o Fergus. As coisas estão esquentando aqui na Rua Dálmatas número 101. Mas no episódio A Maldição do Caurante, quando Dante e Portia começam a conversar e se olham, Spencer, que estava lá, fica alternando entre olhar pro Dante e pra Portia. E mesmo que durante esse episódio ele não apareça muito, nem pra ser acompanhante dela, só por essa cena percebemos que ele ficou desconfortável com essa troca de olhares. E no episódio Ritmo Frio, dá pra ver que ele queria ver o Dylan se ferrar um pouco. Tanto que dá uma ideia pra Portia de fazer o pior dançarino comer bolas de pelo. Isso por causa do Dylan. Até porque a Portia não parece ligar muito pro Dylan, mas o Spencer sim. E isso me faz pensar que ele queria fazer o Dylan perder a reputação dele na frente da Portia. E claro, nos episódios dos Expulsadores, quando Dylan suspeita de Spencer e vai interrogá-lo, ele apenas diz que estava pintando a casinha da Portia. E sinceramente, por que ele estava pintando a casinha dela? Acho que não vamos saber. Bom, eu não tenho mais o que dizer sobre essas cenas, pois pra mim, elas são as que mais se enquadram no Spencer estar apaixonado pela Portia, pois em outros episódios ele só acompanha ela e não tem tanto foco. Então, vamos logo pra conclusão. Antes de tudo, quero dizer que essa teoria é original minha, eu mesma que cheguei a essas conclusões. Mas enfim,
Eu acredito que sim, que Spencer esteja apaixonado pela Portia. Isso porque eu teorizo que eles dois morem juntos, ou seja, que eles têm o mesmo dono ou donos. Afinal, como eu disse antes, eu não entendo por que ele iria pintar a casinha da Portia, sendo que eles são amigos. Até porque ajudar ela a pintar é uma coisa. Agora outra coisa é pintar tudo, mas ele diz explicitamente que pintou a casa dela e não nós pintamos ou eu ajudei ela a pintar. Então, como eles provavelmente moram juntos, explica também do porquê eles são tão amigos, ao ponto de estarem sempre juntos. Até porque mesmo dois amigos ou melhores amigos não ficam tão grudados quanto eles dois. Rex e Dolly são melhores amigas, e nem elas ficam grudadas assim. Isso também vale pra Dylan e Dolly também. Por mais que eles sejam irmãos e morem juntos, eles têm outros interesses e fazem coisas separadas. Ao contrário de Portia e Spencer, que na maioria das cenas estão sempre juntos, e parecem até completar um ao outro. Onde Spencer tem palavras venenosas, e Portia gosta disso. Ou seja, eles se completam. Mas tá, uma coisa que eu notei é que a Portia e Spencer não aparentam ter outros amigos, além deles próprios, pois Dylan é ex-namorado de Portia e DJ é apenas contratado por ela, e os gatos eu não conto. Isso porque eu me refiro a amigos caninos, ou seja, Portia e Spencer não tem ninguém além deles mesmos, sendo que eles facilmente poderiam achar outros cães com os mesmos interesses que eles. Afinal, existe o Dandy como cão emo. Então, eu mesma penso que Spencer tenta afastar todo mundo da Portia só pra ficar com ela. Ah, Isa, mas eu não... Então por que ele não conta pra ela que ele gosta dela? Vamos pensar um minuto. Se você se apaixonasse pelo seu melhor amigo, você contaria pra ele? Levando em consideração que ele pode te rejeitar e possivelmente a amizade de vocês nunca mais voltaria a ser a mesma. Ou seja, realmente não vale a pena contar pra ela sobre os sentimentos dele. E de qualquer forma, eu não consigo pensar em uma desculpa para que Spencer fique seguindo Portia de um lado pro outro, pois ele mesmo diz que gosta disso e segue ela até quando não deveria, como quando ela tem um encontro romântico com Dylan, e ele segue ela 2 vezes, mesmo sem ele ter sido convidado. Fora que durante os episódios dá a impressão de que ele fica tentando impressioná-la com suas palavras ácidas. Pode ser impressão minha, mas isso não muda o fato de que ele provavelmente está apaixonado por ela. Lembrando de novo, isso é uma teoria. Não tem nada confirmado e é só o meu ponto de vista. Vocês podem discordar ou concordar comigo, mas caso discordem, apresentem seus argumentos do porquê ele só gosta dela como amiga. Então tá bom. Enfim, pintadinhos, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, lambidinhas e bye bye! Você não tem ideia da armadilha de moscas em que acabou de cair. Corra enquanto você ainda pode, Danny. Eu gosto de ir onde ela vai. É a princesa que vence guerra.